Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou voltando aqui para voltar aí com os nossos vídeos, nossos conteúdos sobre espiritualidade, né? Somos do Descomplicando Espiritualidade e ficamos aí um tempo sem gravar nenhum vídeo para vocês. Estou retomando aqui o projeto e poder trazer algum conteúdo aí para ajudar na vida de vocês, tá? O tema de hoje é um assunto bem comum e que atormenta aí várias pessoas, né? É a paralisia do sono, né? Paralisia do sono é aquele estado que você acorda, né? Trancado no corpo, sem conseguir se mexer, sem conseguir se movimentar, né? Muitas pessoas relatam, né? Ver vultos, ver outras pessoas, seres, né? Sentados sobre a cama, observando, né? Ou até mesmo, né? Atacando, sufocando, né? Tentando enforcar, tentando puxar, tentando, né? Batendo, enfim, várias coisas, né? Além de ver coisas e ouvir coisas que não parecem ser desse mundo, né? Tipo alucinações assim, né? Bichos, pessoas com formas meio estranhas, grosseiras, assim, bem animalescas, né? De pôr muito medo, de realmente deixar a gente em pânico, sem saber o que fazer, sem saber o que está acontecendo, né? E aquilo se confunde com sonhos, se confunde com sensações físicas, né? E por muitas vezes começam a se repetir e com maior frequência e com maior intensidade, e aí o medo começa a aparecer, começa a vir a angústia, a dificuldade para dormir, né? O medo de dormir, muitas vezes, né? Várias pessoas já relataram o medo de adormecer e realmente cair nesse estado, né? Basicamente, né? Aqui para deixar bem claro para vocês e para tentar trazer um caminho feliz para todo mundo, a ciência ela tenta explicar isso como uma forma orgânica, uma questão física, né? Que o corpo ele acorda e parte da biologia não, né? Por exemplo, né? É, o cérebro desperta, mas a parte mecânica não, tá? Mas ela não consegue explicar exatamente o que são essas alucinações, essas coisas que ocorrem, né? Eles acabam dizendo que muitas pessoas têm isso por conta de estresse, depressão, privação do sono, pessoas que não dormem direito, uso de remédios frequentes para dormir, e etc, 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 né? Sempre aquela explicação, né? Assim que para muitas pessoas as experiências elas vão além do que realmente a percepção do mundo né? De fato. Então, para muitas pessoas realmente é algo que parece ser além desse corpo, além dessa vida, além, né? Realmente citando aí uma vivência, uma experiência espiritual, tá? Nós do Descomplicando a Espiritualidade, tá? A gente tem uma visão muito clara disso, né? Até por conta de vivenciar esse fenômeno, tá? Basicamente o que acontece, tá? Olhando a gente como alguém que é um espírito, né? Dentro de um corpo, que é essa visão que a gente tem, né? Os espiritualistas têm, que não somos seres apenas físicos, né? Somos seres espirituais vivendo uma experiência física e, portanto, temos essa casca, esse corpo, né? E esse espírito que é a nossa consciência, a nossa inteligência que habita esse corpo durante essa experiência temporária que a gente vive aqui, tá? E aí quando a gente dorme, né? O nosso corpo físico ele precisa se recuperar, né? E o nosso corpo espiritual ele também precisa passar por alguns processos, tá? E por isso existe esse estado, né? De soltura do corpo espiritual, tá? Há um desencaixe, né, do teu espírito e do teu corpo físico, tá? Sempre que você dorme, há essa situação, porque o teu corpo ele vai se recuperar, né, do teu cansaço, vai regenerar célula, vai, né, produção hormonal, tudo que faz realmente o teu corpo ele se restabelecer, se regenerar, se recuperar de um dia. E o teu corpo espiritual ele também requer alguns processos, né? Principalmente de limpeza energética, de reassimilar algumas coisas, né? Dentro da tua consciência espiritual,
coisas que realmente a gente aqui ainda não consegue compreender o porquê, mas que de fato ocorre, né? E esse desencaixar do corpo espiritual e do corpo físico, ele ocorre normalmente quando você está no estado de vigília, tá? Quando você está naquele estado assim de quase dormindo, né? E que você volta, dorme, volta, que a tua consciência ela fica ali naquele meio campo assim, sabe? Você está quase dormindo, quase acordando, né? Você vai e volta, tá? Esse estado ele ocorre quando você vai entrar no sono, tá? Que é o estado hipnagógico que chama, tá? E também ocorre quando você volta de um sono profundo, né? Você sai do sono profundo, você entra no estado de vigília, né? E essa volta se chama estado hipnopômpico, tá? Isso ocorre dentro desse estado porque realmente é no momento que há esse encaixe e desencaixe do teu corpo espiritual, né? Quando você entra dentro do sono profundo, ele realmente desencaixa para entrar dentro desse processo de regeneração dele, e quando você volta, ele também volta, né? Recoincidindo, né? Reencaixando esse corpo para te trazer a consciência de volta, te trazer de volta à tua vida material, tá? E realmente, né, quando esse ir ou vir, né, que você cai nesse estado, né, de paralisia do sono, ele realmente te causa algumas sensações, né, porque você está ali, você está no seu corpo físico, você tem as sensações que o teu corpo físico tem, só que você está experimentando ali, né, naquele momento, vamos supor, né, teu corpo está ali, teu corpo físico, teu corpo espiritual, e eles são encaixados, entrelaçados, né? Aí você imagina que ou na ida ou na volta do sono profundo há uma descoincidência, né? Um desencaixe, né? Eles ficam assim meio que planando assim um sobre o outro, tá? E nesse momento você está aqui ó, no campo físico e você está aqui no campo espiritual, vivenciando as duas sensações, tá? Você está vendo o que está no teu quarto, sentindo o teu corpo na tua cama, está sentindo, ouvindo as situações que ocorrem, né, ao teu redor no campo físico mesmo. E também está vendo situações espirituais, né? Às vezes você está vendo realmente seres espirituais que estão à tua volta, está se conectando com outros seres espirituais que são do teu âmbito familiar, ou né? Enfim, que você realmente acaba enxergando, ouvindo coisas que são além do corpo, tá? E que realmente é desse campo espiritual, tá? Algumas pessoas elas relatam, né, a facilidade em que isso ocorra, né, quando você dorme de barriga para cima, né, e que quando você ocorre de dormir de barriga, de deitar de lado, por exemplo, isso não ocorra, tá? Isso de fato, tá? Eu já experimentei isso, já testei isso através de diversas técnicas e tentativas, né, para que ocorra isso ou não. E realmente há uma explicação biológica, né, dentro da biologia espiritual, do teu corpo espiritual, do porquê de barriga para cima isso ocorre. Então, se você tem medo, tá, que isso tenha ocorrido muito, você quer um pouco de descanso, quer um pouco de paz, né, você pode experimentar dormir de lado, né, para que cesse um pouco, né, a frequência ou a intensidade dessas experiências, tá? De barriga para cima realmente é acelerar, né, dar impulso para que ocorra, tá? Isso ocorre para algumas pessoas mais, outras menos, né? Algumas pessoas elas têm mediunidade ou têm uma soltura energética maior, até por conta da biologia espiritual dela, do corpo físico dela também, e realmente ela tem essa facilidade de se soltar, de se desprender, tá? Então ela começa a ter essas experiências desde muito cedo, né? Elas vão a frequência ela vai aumentando muito, né? E a intensidade que essas experiências ocorrem, ela também vai se intensificando muito, né? As sensações, os acontecimentos, né? Eles vão muito além, tá? Para algumas pessoas que não têm, nunca tiveram, né? Elas podem vir a experimentar isso em algum momento da vida, tá? Há um despertar natural para os seres humanos, né, de alguma idade específica que você vá ter algum tipo de abertura, afloramento espiritual, até por conta do teu desenvolvimento consciencial, né? A gente entende que se conectar com a espiritualidade, entender que o mundo não é só isso que a gente vê e consegue tocar, ele é importante para que a gente consiga tratar questões internas, para que a gente possa evoluir
questões dentro da nossa moralidade, dentro da nossa consciência, dentro da nossa evolução como ser, né? E esse despertar, esse conectar com o plano espiritual, ele é feito de acordo com o teu momento, né? Existem aí seres espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam nessa jornada e que eles estão ali o tempo inteiro, né? Ajustando essas coisas para que a gente tenha as experiências no tempo correto, né? Da forma correta, e que em algum momento da vida a gente possa realmente, né? Começar a viver um momento mais espiritual, tá? Assim como o contrário também, às vezes você é um ser mais espiritual, em algum momento da vida você entra em algumas questões e você acaba, né, se desconectando, acaba assim realmente entrando dentro de uma rotina muito mais terrena, né, trabalho, casa, aquela rotina física mesmo, e às vezes você acaba se afastando um pouco desse desenvolvimento espiritual, e em algum momento da vida você retoma aquilo e volta a trabalhar aquilo de novo, tá? Então, para quem tem tido muitas experiências como essa, né, de paralisia do sono, tá? Aqui eu deixo três dicas para vocês, né? Uma é o dormir de lado, né, para você dar um freio, né, frear, segurar um pouco essas experiências. Uma técnica que funciona muito bem é quando você estiver no estado, né, de estar ali parado, trancado, né, naquela agonia, naquele medo, vendo coisas, ouvindo coisas, sentindo que está caindo, sentindo que está deitado ao contrário na cama. Todas as sensações que ocorrem nesse estado, é você focar a sua atenção e mexer apenas um único dedo da mão, tá? Dedinho mindinho. Tenta focar a sua atenção e mexer apenas o dedinho mindinho. Você vai ver que a partir do momento que você conseguir se tranquilizar e focar na técnica e mexer somente o dedinho, você volta ao estado normal, tá? Quando você lembra o teu corpo espiritual, a tua consciência ela lembra do teu corpo físico, mexer o dedinho mindinho faz com que você ative essa lembrança, né, do corpo físico, faz com que um corpo atrai o outro, ele se reencaixa, ele se reconhecida, tá? E aí você volta ao normal, né? Assim, isso não vai fazer com que você não tenha as experiências. Dormir de lado o resto da vida não é a solução, e ficar focado no dedinho mindinho também não, né? A minha recomendação aqui é que você estude, tá? Você busque aí entender o teu corpo, entender se você tem algum tipo de mediunidade, entender realmente o mundo espiritual e aquilo que realmente viemos fazer aqui, o que você precisa evoluir como ser, o que você precisa aprender, né? Controlar o teu corpo em si, tá? Muitas pessoas elas têm alguns tipos de mediunidade, né? E a mediunidade é uma das coisas que favorece esse tipo de fenômeno, tá? Eu dou sempre um exemplo, né? Às vezes você tem uma terceira perna, um terceiro braço, e se você não aprender a utilizar esse terceiro membro, ele pode te causar mais problemas do que auxiliar, né? Então, assim, imagina eu ter um terceiro braço e saber utilizar ele bem, né? O quanto eu consigo evoluir e fazer coisas que muitas pessoas às vezes não conseguem. Não estou dizendo que isso é algo bom, que me difere ou que me faz melhor que alguém, não é. Mas eu não posso ter um terceiro membro e não saber usar, e aquilo realmente me atrapalha, aquilo vai me incomodar e vai me trazer problema. Então o caminho do estudo ele é o caminho mais feliz de toda essa história, tá? Existem diversos livros sobre espiritualidade, sobre planos espirituais, sobre vida após a morte, sobre projeção astral, desdobramento, energias, diversos autores brasileiros aí que explicam, abordam muito bem toda essa sistemática aí dos corpos espirituais, os planos espirituais, e aí você vai conseguir se compreender, se entender, se ajudar, evoluir e ajudar outras pessoas aí, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, espero que tenha ajudado e que isso possa contribuir muito na vida de vocês. Um abraço e tchau, tchau.